Olá pessoal, estamos aqui na disciplina Controle Químico da Qualidade. Hoje faremos a análise de sulfato numa amostra de água. Determinação de sulfato em água através do método nefelométrico. Introdução. O sulfato ocorre em águas naturais, superficiais e subterrâneas. As concentrações variam de acordo com as condições ambientais, entre alguns miligramas de sulfato por litro, podendo alcançar até mais de 1000 miligramas de sulfato por litro. As águas subterrâneas que percolam áreas com formação de gesso, gipsita, que é a base de sulfato de cálcio, contém alto teor de sulfato devido à boa solubilidade do sulfato de cálcio, que é 2,5 gramas por litro. Na água do mar, o teor de sulfato é de aproximadamente 2.700 miligramas por litro, sendo 11% de sais totais dissolvidos. O conhecimento do teor de sulfato em água para abastecimento público é importante para a avaliação da sua potabilidade. Para a saúde humana, o sulfato em excesso pode ser tóxico, gerando problemas gastrointestinais em valores acima de 250 miligramas por litro. O sulfato de cálcio ou de sódio pode trazer problemas como vômitos, diarreias, entre outros. Íons de sulfato danificam a estrutura de concreto, cimento e argamassa. A estrutura de concreto começa a afofar, quando a concentração de sulfato varia entre 150 e 200 mg por litro e pH 6, sendo o teor de sulfato associado ao cálcio. O uso da água não é adequado, principalmente em caldeiras, porque provoca incrustações em tubulações. Métodos utilizados para a determinação do sulfato. Temos o método turbidimétrico, gravimétrico, espectrofotométrico e volumétrico. Ok? Vamos falar sobre o método turbidimétrico. Na determinação do sulfato pelo método turbidimétrico, o sulfato presente na amostra ele é precipitado como sulfato de bário, com cristais de cloreto de bário. Após a adição de uma solução tampão, composta de glicerina, etanol, cloreto de sódio e ácido clorídrico, para formar um precipitado uniforme mantido em suspensão pela adição da solução tampão. A turbidez é então determinada no turbidímetro, que é o nefelômetro. É necessário também construir uma curva de calibração. Essa solução condicionante que ele fala aqui, que ela é a base de cloreto de sódio, etanol, glicerina e ácido clorídrico, porque ela mantém o pH ótimo, mantém um pH constante, para você fazer com que haja precipitação de todo o sulfato presente na amostra. Ok? O sistema dentro do equipamento. Então você tem uma lâmpada aqui incandescente. Essa lâmpada emite uma radiação, eu chamo de radiação inicial. Uma parte dessa radiação vai se chocar com as partículas que estão aqui dentro e outra parte da radiação é transmitida. Essa radiação transmitida a gente mede a turbidez. E uma parte da radiação ela é espalhada. A radiação que ela é espalhada num ângulo de 45 a 90 graus. A gente chama de nefelometria, okay? Que é a medida do espalhamento da luz na unidade de NTU. Tanto o método turbidimétrico como o método nefelométrico, eles caminham juntos, né? Então esses dois métodos, se você mede a sua amostra, tanto a parte turbidimétrica como a parte nefelométrica, você vai ter uma precisão melhor do seu equipamento, vai melhorar os seus resultados. Ok? O equipamento é bem simples, né? Esse modelo aqui é o turbidímetro modelo TB1000, é exatamente o modelo que nós temos no laboratório. Ele já vem com padrões de fábrica, padrões à base de formazina, variando de 0,1 a 1000 NTU. Aqui é o cabo de força. Ele tem essa caixa aqui, onde você tira essa tampa, onde você coloca os padrões ou coloca a cubeta da amostra para fazer a leitura. O que é que acontece? Inicialmente você vai primeiro calibrar o equipamento.
Então você vai colocando os padrões, quando você liga, ele vai pedindo os padrões. Ele pede o padrão de 0,1, depois o padrão de 0,8, o padrão de 8, e aí você vai colocando aqui, vai fazendo a leitura. Você vai apertar em calibrar. Quando você calibrar o equipamento, aí você vai fazer a sua curva de calibração. Então você vai ler os padrões de sulfato e no final você vai ler a amostra. Então é um equipamento bastante simples. Procedimento experimental. Bom, gente, para a gente fazer o padrão de 100 ppm de sulfato, a gente parte de um padrão de 1000 ppm de sulfato de potássio. Aí por diluição você faz o padrão de 100. Não deve se fazer diretamente na balança, né, pesando a massa, porque é uma massa muito pequena. Então você pode acrescentar erros à sua análise. Em seguida você vai pegar 8 balões. Na realidade é em duplicado, então você vai pegar 16 balões. E você vai acrescentar no primeiro balão 40 ml do padrão, no segundo 35, 30 no terceiro, 25 no quarto, 20 no quinto, 15 ml no sexto, 10 ml no sétimo e 5 ml no oitavo. Então você vai acrescentar esses volumes do padrão de 100 ppm, ok? Aí você vai completar com água purificada até completar 100 ml. Aí quando você completar até o nível, né, até o menisco, você vai homogeneizar, então você vai ter solução de 40 até 5 ppm. Em seguida, você vai acrescentar 5 ml de solução condicionante. A solução condicionante eu já expliquei, que é a questão do pH ótimo, né, e manter as partículas em suspensão. Na hora de fazer a leitura, acrescentar 0,3 gramas de cloreto de bário sólido, que é o BaCl2. Homogeneizar com suavidade durante 1 minuto. Em seguida, fazer a leitura no equipamento. A reação é essa aqui. Você tem o sulfato que está presente na sua amostra de água. Você acrescenta o cloreto de bário. Haverá uma reação química. Há a formação de um precipitado, que é o sulfato de bário. Ok? E 2 mol do íon cloreto. Mas o que importa aqui é o sulfato de bário, que quando você agitar a solução, ele vai ficar em suspensão, por conta do glicerol, né, que tem na solução condicionante. Quando estiver lido todos os padrões, lê a amostra. Adicionar as mesmas quantidades de reagentes que foram adicionados nos padrões. Ok? Junte todas as leituras, né, e trace a curva e determine o teor de sulfato. Lembrando, ó, que isso aqui tem que ser em duplicado. Tá? Então serão 16 balões que você vai utilizar, mais um balão da amostra. Ok? Agora, pessoal, nós vamos ao laboratório, vamos executar a parte experimental e depois a gente volta para cá para fazer os cálculos. Tá joia? Bom, pessoal, estamos aqui no laboratório. Como eu expliquei lá para vocês, né? Então, nós vamos calibrar o equipamento. Aqui eu tenho o turbidímetro. Ele já tem padrões já prontos, né? Que é a base formazina, né? E aqui nós temos os padrões para fazer a curva de calibração. Esses padrões foram feitos por diluição, eu já expliquei anteriormente, onde a gente utilizou uma solução, né, padrão de sulfato de sódio, 100 ppm. Ok? Então vamos fazer os padrões, vamos fazer a calibração. Então, inicialmente, aqui eu tenho padrões de 0,1, 0,8, 8, 80 e 1000 NTU. Ok? Então vamos fazer a calibração. Aqui é o turbidímetro. Vou apertar aqui em calibrar. E ele vai pedir os padrões. Pronto, está pedindo o padrão de 0,1 NTU. Então a gente enxuga direitinho aqui o vidro. Coloca para coincidir o vermelho com o branco. E aí vamos apertar. Pronto, aí ele começou já a fazer o processo de calibração. Então daqui a pouco ele vai pedir o segundo padrão, que é de 0,8 NTU.
Aí nós vamos colocar aqui o padrão. É esse tipo de calibração que nós estamos fazendo. Pronto. Aqui ele já está pedindo próximo. Eu estou fazendo a calibração do equipamento. O equipamento, ele foi ligado previamente, né? Ele tem que aquecer uns 10 minutos. Antes da gente começar. Ok, pronto. Aqui terminou, certo? Então agora nós vamos começar a fazer a leitura dos padrões de sulfato. Então eu tenho padrões aqui de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40. Ok? Essa calibração, essa padronização, essa curva, ela deve ser feita ou em duplicata ou em triplicata. Ok? Então vamos fazer a leitura do padrão aqui de 5. Bom, esses padrões aqui, inicialmente, quando a gente fez o padrão, eu acrescentei 5 ml de solução condicionante. A solução condicionante, ela é a base de glicerol, cloreto de sódio, etanol e ácido clorídrico. Qual a função? Ela evita a formação de microcristais, mantém o pH ótimo, né? E a glicerina, ela é uma substância viscosa, então vai fazer com que as partículas de sulfato de bário formado fiquem em suspensão, porque quando a luz passar, vai bater e vai ter o desvio, você vai poder medir. Se você não usar a solução de glicerol, então rapidamente haveria deposição, porque o sulfato de bário formado, ele é insolúvel, né? A gente sabe disso. Então, vamos pegar o primeiro padrão de 5, vamos acrescentar aqui o cloreto de bário. Deve-se acrescentar uma quantidade de 0,3 gramas. Então aqui eu tenho essa medida aqui que tem uma massa aproximadamente de 0,3 gramas. Então a gente acrescenta aqui. Aí você deve homogeneizar com suavidade, né? Para evitar a formação de microcristais. Então, aqui, quando eu estou fazendo essa reação, o sulfato presente na amostra de água, ele está reagindo com cloreto de bário. Eu devo agitar durante 1 minuto. Depois tu me dá o cloreto para eu possa ver. Certo? Só um minutinho aqui. E aqui a gente coloca faz uma lavagem aqui, né, para retirar algum resíduo, né? E agora sim, agora vamos fazer a leitura. Tem que colocar até o tracinho vermelho. Enxugar bem, né, para não ter nenhuma gotícula e água que possa interferir. Colocar no equipamento, o pontinho vermelho tem que coincidir com o branco. E aí você vai apertar em medir. Vamos anotar essa primeira leitura aqui. Pronto, a primeira leitura foi de 10 NTU. Ok? Então agora nós vamos fazer a segunda leitura. Vamos agora o padrão de 10.
Coloca no equipamento e aperta em medir. Está trocando de escala, né? Porque o valor é um pouco maior. Pronto, já leu 16,5 NTU. Ok? Então agora nós vamos fazer o padrão de 15 NTU. Colocamos aqui no equipamento, fechamos e apertamos medir. Pronto. 37 NTU. Ok? Vamos agora para o próximo padrão. Que é o padrão de 20. Ok? Então vamos lavar aqui o recipiente para retirar o resíduo da solução anterior. Não precisa colocar água destilada porque a gente está partindo do diluído para o concentrado. Mais uma vez, para garantir. Okay, colocando até a marquinha vermelha. Aqui passou um pouquinho. Agora está certo. Fecha aqui. Sempre enxugando, né? Bem direitinho. É que nós vamos montar a nossa curva. Então, como eu falei para vocês, é importante que a curva, né, eu faça com padrões em duplicata ou em triplicata. Eu não posso fazer só um. Porque aí eu diminuo a probabilidade de erro. Né? Pronto. Colocamos aqui. Sempre enxugar, né? Vamos colocar no equipamento. Apertar aqui e medir. Esse é o último padrão que eu estou lendo, né? Então, após a leitura desse padrão, eu vou fazer a amostra. Ok? Que o professor Edson ele já está colocando o sulfato. Aliás, o cloreto de bálio. Pronto. 116 NTU. Ok? Essa foi a leitura do último padrão. O padrão de 40 NTU. Né? Então agora eu vou ler a amostra. Então, para ler a amostra, eu vou ter que lavar o recipiente, né? Porque eu estava com um padrão de 40 NTU aqui. Né? Aliás, de 40 ppm, né? Que deu uma leitura de 116 NTU. Então eu vou lavar para tirar o resíduo. Né? Vou lavar mais uma vez. Aqui.
Pronto, eu já posso ler a amostra. Então vamos fazer a leitura da amostra. O nosso objetivo é saber, né, quantos ppm de sulfato tem nessa amostra. Isso aqui é uma amostra de água da torneira. Então veja que, pelo aspecto aqui, ela tem bastante sulfato. Bom, a amostra aqui deu 219 NTU. Uma turbidez muito elevada, então nesse caso é necessário que a gente faça uma diluição para poder fazer a leitura. Ok? Porque ela está acima da escala, né? O maior valor, o padrão de 40 ppm deu 116 NTU, né? E ela deu 219, quer dizer, ultrapassou. Então, nós faremos agora uma diluição. Ok? Bom, pessoal, como nós vimos anteriormente, né, o resultado da amostra de água ele deu uma leitura muito alta, né? Está até aqui registrado no equipamento, deu 219. E nossa curva, nós fizemos padrões de 50 ppm até 40 ppm de sulfato, né? Então ele variou de 10 NTU até 116 NTU. 219 é um valor acima da curva. Então eu tive que fazer uma diluição. Então eu fiz uma diluição, eu tomei 25 ml da amostra de água da torneira e completei com água purificada para 100 ml. Isso aí corresponde a uma diluição de 4 vezes. Então com essa diluição o resultado deve ficar dentro da curva. Aí eu vou poder fazer, ok? Então vamos lá, o que é que eu fiz aqui? Aqui eu tenho a amostra já diluída, coloquei a solução condicionante, 5 ml, e agora eu vou colocar o cloreto de bário e agitar durante 1 minuto. Então vamos desprezar aqui. Ok? Vou colocar um pouco de água para lavar bem o recipiente, para não ter problema. Então agora vamos colocar a amostra. O recipiente. Mais uma vez. Pronto. Agora vamos lá, né? Coloquei a amostra até a marquinha vermelha. Pronto. Fechar, enxugar bem, não é? Você não pode deixar nenhuma gotícula. Pronto, agora colocar no equipamento e apertar em medir. Esperamos agora que o resultado dê dentro dessa curva, né? Porque senão eu vou ter que diluir de novo. Pronto. A leitura da amostra agora deu 72 NTU. Ok? Bom, pessoal, então agora nós vamos fazer a leitura dos padrões de 5 até 40 ppm. Ok? Aí fazendo isso aí, depois nós vamos tirar a média e aí fazer a curva, né? E ver quanto foi que deu a quantidade de sulfato na amostra de água. Ok? Obrigado. Olá pessoal, estamos de volta do laboratório e vamos realizar os nossos cálculos. Só para a gente lembrar aqui, nessa tabela nós preenchemos, né? Fizemos
16 padrões, né? 8 padrões e depois 8. Nas concentrações de 40 ppm, 35 ppm, até 5 ppm. Ok? Então, para o primeiro padrão, a gente obteve a leitura de 116 NTU, a segunda 119 e a média 117,5 NTU. Para o segundo, 99 NTU, 103 NTU e a média deu 101. E assim sucessivamente. Fizemos a leitura da amostra, deu um valor bastante alto, 219 NTU, que é maior do que o valor de 40 ppm, que deu 117,5 NTU. Então foi necessário fazer uma diluição. Então diluímos a amostra 4 vezes, né, e obtivemos o valor de 72 NTU. Só para relembrar, NTU significa unidade neferométrica de turbidez. Ok? Cálculo da concentração de sulfato utilizando a equação da reta. Então aqui eu construí essa tabela onde eu coloquei a concentração de sulfato em ppm, que variou de 40 ppm até 5 ppm, com as leituras em NTU, né, a média das leituras. A partir desses valores a gente fez o gráfico. No eixo X eu coloquei as leituras em NTU, no eixo Y eu coloquei a concentração de sulfato em ppm. Observe que a equação da reta, né, o R2 dela, que a gente chama de coeficiente de determinação, que mede o nível de confiança do gráfico. Quanto mais próximo de 1, mais confiáveis são os resultados. Ok? Então, isso aí é muito bom. Aí, de posse da equação da reta, aí nós calculamos a concentração de sulfato. Como? A leitura da amostra foi de 72 NTU. Lembra que fizemos uma diluição, diluímos 4 vezes, né? A equação da reta, y igual a 3,1917x menos 10,325. Então, substituindo, y vai ser a leitura em NTU, igual a 3,19 vezes x. X será o quê? A concentração de sulfato. É o que nós queremos calcular, menos 10,325. Então, substituindo os valores, a leitura deu 72 NTU igual a 3,1917 vezes a concentração de sulfato menos 10,325. A concentração de sulfato, fazendo essa conta, dá 25,79 ppm. Porém, como eu falei para vocês, fizemos uma diluição 4 vezes. Então, multiplicamos por 4, deu 103,17 e resultado aproximadamente 103 ppm. Então, a concentração de sulfato é 103 ppm. Ok? Comparação do resultado com a portaria do Ministério da Saúde. O anexo 20 da portaria de consolidação número 5 do Ministério da Saúde, de 3 de outubro de 2017, ele estabelece os valores máximos permitidos de cada substância. Então, isso aí nas águas, né, potáveis, existe essa determinação de ter os valores máximos permitidos. Ok? Essa portaria ela traz diversas substâncias. Eu fiz um recorte da portaria e peguei algumas substâncias, né? Porque são muitas substâncias, são centenas de substâncias. Então eu peguei algumas. Então, por exemplo, o cloreto. O cloreto, o valor máximo permitido dele é 250 mg por litro numa amostra de água. Ok? Aqui é a unidade. O ferro pode ter no máximo 0,3 mg por litro. E assim vai, né? Vamos pegar aqui agora o sulfato. Então, o sulfato, que é o nosso caso, você pode ter no máximo 250 mg por litro. Ok? Então, o que é que a gente observa aqui? A concentração de sulfato foi igual a 103 ppm. Né? Então, ó, a portaria estabelece um valor máximo permitido de 250 mg por litro. Esse item analisado está dentro dos padrões de potabilidade. Claro, por quê? O valor máximo permitido, o VMP, é 250. E você achou 103. Então está dentro dos padrões de potabilidade. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Ok? Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. Tá joia? Um abraço e até a próxima aula.